E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, eu tô numa onda de vídeos muito bacanas. A gente teve Sandman, a gente teve primeiras impressões de House of the Dragon, que eram temas que eu sempre quis falar desde antes de eu criar o canal. E agora eu tenho um outro tema que eu também amo demais, porque hoje a gente vai falar sobre Jordan Peele, que é um dos diretores que eu mais gosto. Porque hoje eu vou trazer a crítica do filme Não Olhe. Mas antes da gente chegar à crítica do filme, eu preciso falar rapidamente sobre o diretor, porque foi por causa dele que eu quis assistir ao filme. Então, pra dar uma contextualizada, Jordan Peele, ele é ator, roteirista, produtor e diretor. Uau! Ele ficou muito conhecido na indústria cinematográfica por produzir filmes e séries com um tom meio de comédia. Inclusive, ele coproduziu animações famosíssimas como Cegonhas e Toy Story 4. Só que aí, em 2017, Peele ele resolveu se aventurar na cadeira de direção pela primeira vez e mudar totalmente o foco das produções que ele já tinha feito. Então ele largou aqueles temas mais infantis e alegres para poder tratar sobre um gênero muito bacana que eu amo demais, que é o gênero de suspense e terror psicológico. E foi aí, galera, que veio a sua primeira obra de arte na cadeira de direção. O filme Corra, lançado em 2017, estrelado por Daniel Kaluuya, foi um sucesso, um fenômeno. E não é à toa que Jordan Peele ganhou o Oscar em 2018 de melhor roteiro original por esse filme. E aí, obviamente, que com esse sucesso avassalador, com todo esse burburinho na internet, o mundo começou a olhar Jordan Peele com outros olhos. A galera começou a esquecer aquela imagem que ele tinha de produtor e coprodutor de filmes infantis e comédias e começou a olhar ele como uma nova promessa para o gênero de terror suspense. E aí, obviamente, que as pessoas começaram a se perguntar quando é que Jordan Peele lançaria outro filme na cadeira de direção. E galera, a espera foi longa, viu? Foram cerca de 2 anos de espera, porque só em 2019 foi que Jordan Peele lançou outro filme. O nome do filme agora é Nós e é estrelado pela maravilhosa Lupita Nyong'o. E aí, ao analisar as duas obras, a gente começou a perceber que o diretor ele tinha algumas marcas realmente muito específicas. A primeira era o uso de protagonistas negros em um gênero de terror suspense que não é muito comum. E a segunda coisa, e talvez a mais importante, é que em todos os seus filmes eles tinham abordagens de críticas sociais. E como se isso tudo já não fosse revolucionário o suficiente para o gênero de suspense, como se já não fosse incrível por conta das atuações e do próprio roteiro, Jordan Peele coloca a cereja no bolo quando ele adiciona a esses dois longas um bom plot twist. Legal, bem louco! Ou seja, em ambos os filmes a gente tem reviravoltas eletrizantes e chocantes. E agora que eu animei vocês com esse currículo e me animei também, vamos partir agora para a nova aposta de Peele nos cinemas, que é o filme Não Olhe. O longa se passa numa cidade no interior da Califórnia, onde eventos bizarros começam a acontecer. E tudo isso parece ter uma interferência de seres extraterrestres. Esses eventos eles são presenciados por dois irmãos que possuem um rancho de cavalos e que eles agora, ao presenciarem toda essa bizarrice, têm duas opções. A primeira, obviamente, é tentar documentar tudo e expor isso para a humanidade para que as pessoas saibam o que de fato está acontecendo, ou, o que seria mais lógico, porque era o que eu faria, eles podem fugir. Ou pelo menos tentar fugir. Mas e aí, será que esse filme vai ser o terceiro gol de Peele e ele vai poder pedir música no Fantástico? Ou, pela primeira vez, desde que ele sentou na cadeira de direção, esse filme ele vai decepcionar um pouco? Conta! O que fala? Diferente dos seus antecessores, Não Olhe é uma obra menos pretensiosa. Com a narrativa mais direta, ela vai contando a história ao telespectador de uma forma mais linear. A história ela possui alguns poucos flashbacks, mas nada que vá causar uma confusão e que vá fazer você ficar perdido. O roteiro, na verdade, ele faz questão de construir o seu próprio tempo, ou seja, ele vai contando a história no tempo que ele quer e isso é propício para o desenvolvimento de cada personagem. Jordan Peele optou por contar a história do filme em capítulos, que é uma abordagem que eu não sou muito fã, mas que ela poderia ser útil para a forma como a história seria contada. Pelo menos é o que eu pensei, mas não foi bem assim. Porque, ao meu ver, se o filme ele não tivesse essa marcação de capítulos, e nada iria alterar a história. O que ficou parecendo pra mim foi que o roteiro ele não tinha como conectar um ponto da história com o outro. Então aí, pra não ficar esse vazio no meio, essa falta de transição ou uma transição muito brusca, simplesmente colocou aquela marcação ali de capítulo pra meio que tapear essa falta de conectividade. Mas assim, se por um lado o roteiro ele passou pra mim meio que esse ar caótico de não conseguir ligar um arco ao outro, ele brilhou no momento em que ele estava apresentando e desenvolvendo os personagens. Levando um certo tempo pra apresentar os nossos protagonistas, a história ela leva um bom tempo mostrando os nossos personagens em muitos momentos calados, em muitos momentos dançando, em muitos momentos fazendo coisas que
Para a trama, teoricamente, não vão agregar muita coisa, mas esse tempo ele foi muito importante porque a gente conseguiu criar aquela conectividade, aquele vínculo com o personagem. E esse vínculo é importante porque no passar da história lá na frente, pelo fato da gente conhecer o personagem, a gente meio que entende o motivo pelo qual ele tomou a atitude que ele tomou. Então, isso é muito bacana. Mas esse tempo de apresentar os personagens também serviu para me mostrar que o roteiro, ele não tinha uma pretensão tão grande como nos filmes anteriores. E aí o que é que o roteiro faz? Ele resolve apostar todas as suas fichas na maior arma que ele tem, que são as atuações de Daniel Kaluuya e Keke Palmer. E isso é muito bem recompensado, porque de fato os dois protagonistas brilham na tela. Já que a gente falou dessa questão da limitação, por um lado é muito bacana a gente ver que o roteiro ele é sóbrio, ou seja, ele entende que a história não é tão grande e ele não tenta ser maior do que o que ele é. Então isso é muito bom porque a história ela fica um pouco mais concisa. Só que por outro lado, dado todo o histórico de Peele, dado a esses dois filmes maravilhosos que ele produziu anteriormente, a gente meio que fica esperando que a história seja maior. Eu entendo que quando a gente estabelece um padrão alto para uma coisa, fica cada vez mais difícil de a gente criar algo novo que consiga superar o que a gente fez anteriormente. Mas aí, galera, isso é um problema dele. Isso tá seco, tá grosso. Mas voltando pro roteiro, a gente tem questões sociais que são a marca registrada de Peele nas suas obras? Temos sim, a gente tem inclusive temas bem atuais. A gente tem a questão de até onde nós estamos dispostos a ir pela fama, até que ponto a nossa curiosidade ela é positiva e até que ponto ela passa do limite e se torna algo extremamente perigoso. E por fim, e não menos importante, a gente tem a questão da relação abusiva entre os seres humanos e os animais. Ou seja, são temas muito relevantes e muito atuais, que tem tudo para darem certo no desenvolvimento do filme. Só que o que eu senti foi que o longa, ele simplesmente arranhou a superfície desses temas. Ele não se aprofundou muito como a gente viu os temas abordados em Corra e em Nós. Entretanto, houve um ponto social que o roteiro ele soube desenvolver muito bem desde o início do filme, que é a perda da voz do povo negro ao longo dos séculos. E esse filme ele serve meio que como uma ferramenta de divulgar isso e de eternizar essa questão da perda da voz do povo negro na indústria cinematográfica, ou seja, é meio que um tapa com luva de pelica e às vezes um tapa sem luva, um tapa com a mão aberta mesmo, porque ele a todo momento mostra como o povo negro ele sofreu ao longo dos séculos para poder conseguir ter a sua voz ouvida, para poder conseguir ter a sua manifestação cultural ouvida. Mas mesmo com esse tema sendo muito bem desenvolvido no roteiro, a comparação fica inevitável com os outros dois filmes, porque os outros dois filmes eles tinham uma complexidade e uma abordagem maior, uma abordagem mais elaborada, que eu não senti nesse filme em nenhum desses aspectos. Como se as coisas não pudessem piorar pra mim, elas pioraram um pouquinho. Isso tudo se deve à falta de explicação. Sim, infelizmente tem muitas coisas que o filme não explica. Ele simplesmente joga vários fatos loucos, mas que tem a ver com a história. Eles são loucos, mas tem a ver com a história, mas que muitas coisas não são explicadas. E aí eu acho que o roteiro ele apostou no esquecimento de quem estava assistindo. O que fica parecendo é que os produtores acharam que a gente ia ficar tão preso nessa loucura que era apresentada dos fatos, que a gente não ia fazer questionamentos simples como foi que aquela ameaça chegou lá, ou por que aquela ameaça chegou lá. E galera, essas perguntas são perguntas simples, são perguntas que precisam ser respondidas para que a gente tenha um entendimento do que de fato está acontecendo. Do que adianta a gente ter um vilão, seja em qual história for, se a gente não tem uma justificativa para a existência dele? Do que adianta a gente ter uma força destruidora e totalmente dominante se a gente não tem uma justificativa do motivo pelo qual ela está destruindo e está querendo dominar tudo? De nada adianta, então ficam coisas muito, mas muito vazias. E aí quanto mais eu esperava por respostas, maior a minha frustração, porque o tempo ia passando e nenhuma resposta vinha. Mas, apesar de toda essa frustração, eu consegui enxergar lá ao longe uma luz no fim do túnel, que era a esperança. Por quê? Porque eu sabia que em todo filme de Jordan Peele existia um plot twist, ou seja, existia uma reviravolta. Então eu tava esperando por essa reviravolta, porque a minha esperança era, essa reviravolta vai explicar tudo e aí tudo vai fazer sentido. A reviravolta veio. Só que ela veio tímida, ela veio meio cabisbaixa, foi apresentada de uma forma meio pobre, então acabou não tendo aquele impacto e aquela revelação incrível que eu esperava. E foi aí, meus amigos, foi aí que a verdade me atingiu. Porque com o plot twist revelado, ou seja, com essa reviravolta revelada, eu comecei a entender que a gente já estava chegando no final da nossa jornada e começou a dar aquela sensação de que o filme ele não ia explicar as coisas
que eu fiquei me perguntando. Com a história que te deixa super intrigado no início, o filme vai perdendo aquele ar de suspense conforme os minutos vão passando e culmina em uma conclusão que é meio sessão da tarde. Desculpe falar. E que acaba te deixando com mais perguntas do que respostas, e nesse caso não é num sentido positivo. Com críticas sociais que são a marca de Jordan Peele, o longa vai te entregar o famoso PF, mas que com certeza vai deixar alguns fãs, como foi o meu caso, com muita fome ainda. Com excelentes atuações que salvam a obra em muitos momentos e uma fotografia lindíssima que é potencializada por uma trilha sonora metodicamente pensada, Não Olhe pode te entregar um entretenimento de qualidade, fazendo você sair do filme em alguns momentos com medo de olhar para o céu, ou olhar para o céu agora de uma forma totalmente diferente. E dado todo esse panorama, tanto do lado positivo como do lado negativo, eu, Iago, infelizmente, mas infelizmente mesmo, vou ter que dar 2,75 almofadinhas para esse filme. Porque eu esperava mais, eu esperava muito mais do filme. Eu esperava mais história, eu esperava maior profundidade das críticas sociais e o mais importante, eu tava esperando justificativa das coisas básicas do filme, e isso infelizmente faltou. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se ainda não curtiu, curte agora. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo aqui no canal. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme ou não, e caso tenha assistido, diz aqui, você concorda com a minha opinião ou você acha que eu assisti o filme errado e eu preciso assistir o filme de novo para poder entender? Deixa aqui que eu quero saber. Então é isso, valeu!